A ditadura militar é, ou como chamamos, o período em que os governos militares estiveram à frente do Brasil, entre 1964 e 1985. O período da ditadura militar foi um dos mais tensos da história brasileira e ficou marcado pela falta de liberdade, pelo uso de tortura contra os opositores políticos e pela prática de terrorismo de Estado. A ditadura militar foi iniciada por um golpe civil-militar realizado em 1964 contra o então presidente João Goulart. Os militares passaram a impor um regime autoritário que era sustentado por atos institucionais. Ao longo dos 21 anos de ditadura, o Brasil teve 5 presidentes generais. O saldo da ditadura foi de 434 entre mortos e desaparecidos, além da morte de milhares de indígenas. Dando entrada no período de Ernesto Geisel, presidente eleito após o governo de Emílio Médici, Geisel atuou de 74 a 1979, uma ação de pouco tempo, porém que teve várias ações relevantes que impactaram o Brasil. Mas quem foi Ernesto Geisel? Nascido no Rio Grande do Sul, no dia 3 de agosto de 1907, Ernesto Beckman Geisel foi um dos militares que esteve presente nas articulações para a implantação da ditadura militar no Brasil. Geisel era filha de imigrantes alemãos e estudou no Colégio Militar de Porto Alegre. Sua história política começou no governo de Castelo Branco, em 64. Foi um presidente da Petrobras, no governo de Médici, inclusive com a indicação do seu irmão Orlando Geisel ao Ministério do Exército. A atuação de Orlando, que era bem articulado, foi fundamental para que Médici indicasse Geisel como presidente pela Aliança Renovadora Nacional, ARENA, assumindo a cadeira em 15 de março de 1974. Em sua história de vida, Geisel participou de ações militares ao longo da Revolução de 30 e combateu na Revolução Constitucional de 1932, integrando as forças federais. Como foi dito, o governo de Geisel marcou a transição no processo democrático, tão quanto a entrada do Brasil na política neoliberal. Ele extinguiu o AL-5 e concedeu anistia política a várias pessoas que estavam exiladas em outros países, principalmente artistas e políticos. Uma das marcas desse quarto governo militar, reforma do Poder Judiciário, que gerou críticas por grande parte dos deputados, e fechamento do Congresso Nacional por 14 dias. O militar sabia que estava passando por um processo lento, gradual e seguro do término da ditadura, pois a sociedade já sinalizava que não suportava mais as arbitrariedades e autoritarismo do regime, tanto é que as vagas ocupadas pelo MDB na Câmara aumentaram consideravelmente, ou seja, o objetivo do governo Geisel foi criar uma sustentabilidade para o país. Foi nesse período que se intensificaram as relações diplomáticas e comerciais do Brasil com outros países, em especial da Europa, África e Ásia. Ernesto foi o quarto presidente da ditadura militar brasileira. Foi durante seu governo que se deu início ao processo de redemocratização do país. No âmbito econômico, seu governo esteve marcado por uma redução do crescimento, o chamado milagre econômico, e o ato institucional de número 5 e o AL-5 foram extintos. Durante o governo de Ernesto Geisel, também foi criada a Lei Falcão, que proibia campanhas eleitorais no meio de comunicação, ampliada ainda o mandato do presidente de 5 para 6 anos. Além disso, um terço do senador seria escolhido por voto indireto, por meio das assembleias estaduais. Outro fato histórico do governo Geisel foi o congelamento dos salários, causando revolta, crise econômica e manifestações.
populares como protestos de sindicatos, principalmente na região do ABC paulista. A sociedade começa a se unir e ganhar apoio de entidades de classe, como a OAB e UNE, em busca da redemocratização do país. No entanto, houve essa ampliação da dívida externa e a inflação continua subindo, causando um período de recessão econômica e crise política. Se não bastasse o protesto dos sindicalistas e estudantes, o governo de Ernesto Geisel foi atingido em cheio com a morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, ambos em São Paulo em 1975, nos porões da ditadura, após sessão de tortura, enfraquecido pelo poder da linha dura dentro do governo militar. Geisel consegue evitar que houvesse um golpe comandado pelo general Silvio Flauto, extinguindo o AR-5. Após crises econômicas e políticas, o governo de Ernesto Geisel chega ao fim com a imagem de que a sociedade brasileira não suportava mais os militares no poder. Portanto, foi um governo marcado pelos primeiros sinais de abertura do Brasil para a democracia por meio das eleições diretas, garantindo direito que, ao longo da ditadura militar, foram deixados de existir. Ernesto Geisel pertencia à linha moderada das Forças Armadas, pois concebia o regime militar como transitório para assegurar o liberalismo do país. Entre eles podemos citar liberdade de expressão e impressão, maior participação popular nas decisões políticas e combate à corrupção. Sendo assim, o governo Geisel foi já da espécie de despedida dos militares do poder, enfraquecendo o golpe que havia se consolidado em 1964. Trata-se de um período importantíssimo para a história brasileira, ou seja, é fundamental você explorá-lo. E, em 1979, finalizamos o governo de Ernesto Geisel como quarto presidente da ditadura militar, passando a posse do governo estatal para João Figueiredo. Silvio Frota, general da chamada Linha Dura, é expurgado do governo com a sua exoneração do ministro do Exército, pois estava articulando manobras contra a distensão. A demissão de Frota do cargo de ministro do Exército por Geisel simbolizou o retorno da autoridade do presidente da República sobre os ministros militares, em especial do Exército. Esta lógica esteve invertida desde o golpe de 64, com diversos ministros militares definindo questões centrais do país, tais como a sucessão presidencial. Foi um passo importante no processo de abertura, com posterior redemocratização plena do país e retorno dos civis ao poder. Sua eleição aconteceu em 15 de outubro de 1978. João Batista Figueiredo foi eleito presidente em uma eleição indireta realizada por um colégio eleitoral. João Batista Figueiredo recebeu 355 votos, 129 a mais que seu concorrente. E então, João Batista seria mais um general presidente. João Batista de Oliveira Figueiredo foi presidente do Brasil entre os anos de 1979 e 1985. Ele foi general do Exército Brasileiro e Figueiredo foi o último governante da ditadura militar no Brasil. E esse governo foi caracterizado pela transição da ditadura para a democracia. O processo foi iniciado no governo anterior, que era o de Ernesto Geisel. E em 1978, novas regras são impostas na sociedade brasileira, que é a Lei de Segurança Nacional, sob a razão de ser de importância estratégica para o país, e são proibidas as greves nos setores petrolíferos, energético e de telecomunicação. A sociedade responde com mais descontentamento ainda. Governo Figueiredo. Transição do regime militar ditatorial para o democrático. Aprovação da Lei da Anistia em 1979. Com a lei, os exilados puderam retornar ao país e os presos políticos ganharam a liberdade. Reforma partidária com o fim do bipartidarismo, Arena e MDB.
novos partidos políticos puderam ser criados. Retorno das eleições diretas para governadores do estado em 1982. O PMDB, maior partido de oposição, conseguiu eleger vários governadores, inclusive nos estados mais ricos da nação, São Paulo e Rio de Janeiro. O resultado nas urnas mostrou a queda de prestígio dos militares entre os eleitores brasileiros. Militares radicais e descontentes com a abertura política executaram atos terroristas com o objetivo de desestabilizar o governo. Bancas de revistas, editoras, órgãos de imprensa e partidos políticos foram alvos dessas ações. O governo não cedeu e a população reagiu contrária aos atos, tirando a força desses militares radicais que tentavam a todo custo evitar o retorno da democracia ao país. O movimento das diretas, já organizado por vários setores da sociedade, lutou pelo retorno das eleições diretas para presidente da República, pois várias manifestações populares ocorreram em todo o país. Porém, em abril de 1984, a emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas, foi rejeitada no Congresso Nacional. Foi uma grande frustração nacional, sendo que o povo teve que esperar até 1989 para poder escolher novamente o presidente do país. Em 1985, foi escolhido pelo Colégio Eleitoral Mineiro Tancredo Neves para a presidência da República, porém, faleceu antes de assumir, sendo que a presidência ficou com seu vice, José Sarney. Era o fim de 21 anos de ditadura militar no Brasil. Economia no governo Figueiredo. Crise econômica em vários setores da economia. Alto índice de desemprego. Fraco desempenho no PIB, Produto Interno Bruto, gerando recessão econômica. Aumento da inflação nos últimos 3 anos do governo, entre 1983 e 1985. A média da inflação ficou em torno de 200% ao ano. Adoção de política de estímulo às exportações. Com essa política, o Brasil aumentou muito as exportações de produtos. A balança comercial ficou positiva nos últimos 3 anos do governo Figueiredo. Greves, principalmente na região do Grande ABC. O movimento reivindica principalmente melhorias salariais. As greves foram reprimidas com violência pelo governo. Olá, eu sou a Tisa, sou estudante da Escola Dr. José Moisés, localizada em Bela Vista, Cariacica. Nossa turma está fazendo um documentário sobre a ditadura militar. E o nosso intuito é fazer uma pergunta para o senhor secretário de Educação, Vitor De Angelo. Agora irei passar para a Natália e Nathalie. Olá, eu sou a Natália, estudante do Colégio Dr. José Moisés, e eu tenho uma pergunta para o senhor secretário de Educação, Vitor De Angelo. E a minha pergunta é: no século XX ocorreu o período ditatorial aqui no Brasil, anos de grande perseguição com os adolescentes e que priorizava muito o curso técnico e o medo empregado de forma invisível para toda a população. Então, com base nisso, é correto afirmar que a ditadura militar deixou marcas tão profundas que refletem até hoje no atual país e principalmente na educação e no aprendizado dos jovens adolescentes? Olá, eu me chamo Nathalie, sou aluna da Escola Dr. José Moisés e gostaria de fazer uma pergunta direcionada ao secretário da Educação, Vitor De Angelo. No contexto histórico da ditadura militar, o Brasil passou por um momento de grande instabilidade política. Podemos afirmar que nesse momento da história ocorreram mudanças na estrutura dos programas educacionais dos seus objetivos e metas? E atualmente, há alguma influência das políticas educacionais gestadas naquele período? Bom, quando a gente fala de educação brasileira no período da ditadura, acho que é importante nós pensarmos em algumas coisas. Primeiro, de que contexto nós estamos falando, né? Por ditadura, eu estou entendendo aqui exatamente o período que vai de 1964 a 1985. Então, nós estamos falando de 21 anos de ditadura militar, ou como os especialistas já há algum tempo chamam, ditadura cívico-militar. E chamam assim a ditadura para deixar bem marcado que ela foi de governos militares, mas contou com um apoio civil, o que é um elemento muito importante, porque mais à frente, quando a ditadura acabou, muitos daqueles que haviam apoiado o seu início simplesmente assumiram uma posição como se nada tivessem a ver com aqueles 21 anos e como se 2 décadas tivessem acontecido pura e simplesmente
pela ocupação de militares de postos civis na administração pública. E, na verdade, nós sabemos bem que houve sim o componente militar, combinado também com o componente civil. E essa combinação, ela atingiu fortemente a educação por uma razão também bastante simples. Não só a nossa, mas qualquer ditadura, seja ela civil ou militar, ou cívico-militar, aqui e em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, ela vai sempre, dentre outras coisas, olhar para os direitos humanos, para a cultura e para a educação com um olhar, uma preocupação muito grande, haja vista que é na educação que nós temos, dentre outras coisas, um espaço para reflexão, para crítica, para discussão política e, portanto, para o questionamento daquele próprio regime político. Então, estamos falando de um período no Brasil entre 64 e 85, um período de 21 anos. Estamos dizendo que nossa ditadura, como qualquer uma outra, em qualquer tempo, em qualquer lugar, olhou sim para a educação e estabeleceu uma série de mudanças na área educacional. E, em terceiro lugar, precisamos lembrar que, por ser um período razoavelmente longo, 21 anos, nós estamos falando de um regime que viveu fases diferentes. E de maneira muito grosseira, porque isso está sujeito a algumas flutuações, a gente poderia pensar os primeiros anos, que vão ali de 64 a 68, 69, pensarmos uma fase que vai de 69 a 78, então mais 10 anos, e depois uma última fase, por assim dizer, liberalizante, que vai de 79 a 85. Em linhas gerais, é importante dizer que, uma vez que a educação foi olhada com muita atenção pelas razões que eu já falei, mudanças legais no funcionamento da escola e da universidade, né, porque a ditadura olhou muito para as universidades, assim como também para os estudantes, adolescentes e jovens, o que seria hoje o nosso Fundamental 2 e o ensino médio, na época chamado de colegial e de ginásio, né, depois primeiro e segundo graus. Houve uma mudança formal, né, na educação básica, mesmo no ensino superior, para alinhar aquilo que se estava fazendo como educação, ou seja, as pessoas que nós estávamos formando, às expectativas sociais e econômicas da própria ditadura. Vale lembrar que havia um projeto de desenvolvimento associado ao... Enfim, esses termos nem são muito usados hoje, mas ao imperialismo, né, especialmente norte-americano, a ideia de que havia um mundo bipolar da União Soviética de um lado, dos Estados Unidos de outro, uma tentativa de domínio social, econômico, político, cultural, simbólico dessas nações sobre outros países. O Brasil, durante a ditadura, assumindo uma postura de alinhamento aos Estados Unidos, buscando desenvolver-se economicamente a partir desta parceria, e esta parceria, naturalmente, acabou alcançando as políticas educacionais no Brasil para que os nossos estudantes fossem formados, alinhados, ou seja, condizentes com esse projeto de desenvolvimento. Então, abandonou-se, em certo sentido, a dimensão da formação cidadã, da formação crítica. Isso não interessava, como não interessa nunca nenhuma ditadura, para apostar na formação tecnicista, na formação de mão de obra. Daí porque, tanto no ensino superior quanto na educação básica, a formação de técnicos, nessa perspectiva, né, da formação de uma mão de obra a ocupar racionalmente os postos de trabalho que então o país produzia pelo milagre econômico e pelo crescimento registrado, pelo menos nos seus primeiros anos de ditadura, tudo isso esteve na base da política educacional durante a ditadura. Combinado com isso, uma mudança no currículo que retirava espaço para as disciplinas, para os componentes curriculares mais críticos e reflexivos. Então, a junção de história com geografia, eu mesmo fiz isso, né, quando fiz o que era então o primário, chamado de estudos sociais, a retirada de sociologia, de filosofia do currículo, né, a colocar a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, aí já um dado mais político, na ilegalidade durante boa parte desse período. Então, tudo isso visava, de alguma maneira, sufocar, diminuir, limitar
a formação cidadã. E no currículo entravam outras questões, como, por exemplo, as disciplinas de educação moral e cívica, OSPB e outras que visavam pensar a cidadania não a partir de uma dimensão reflexiva, não a partir da pluralidade, né, daquilo que o cidadão tem direito e quer escolher para si, mas associar esse sujeito como cidadão à nação brasileira. Então nós tínhamos algo vertical, que era a nação brasileira, com seus símbolos, então hinos, bandeiras, marcos históricos. Isso se desdobrava no nível da escola em disciplinas que visavam cultuar esses mesmos símbolos, e o resultado disso, evidentemente, era que quem questionasse qualquer desses símbolos, qualquer uma dessas datas, desses significados históricos, ou não era um cidadão, ou era um cidadão de segunda classe, portanto era alguém em relação a quem a gente deveria nutrir alguma desconfiança, talvez deveria ser alguém para quem a ditadura devesse, com seus órgãos de repressão, olhar com muita atenção, porque eram pessoas potencialmente perigosas, deveríamos desconfiar delas, porque elas não eram de fato cidadãos brasileiros que cultuavam e respeitavam os símbolos nacionais. Então, criou-se uma estrutura autoritária, baseada num pensamento conservador, racional, tecnicista, do ponto de vista internacional alinhado com os interesses majoritariamente dos Estados Unidos, em grande parte do período da ditadura. É verdade que muitas dessas coisas foram ou desaparecendo ou sendo mitigadas ao longo dos últimos anos da ditadura, e aí também é preciso dizer que de 85 para cá já há um percurso de algumas décadas, portanto a gente também foi vencendo uma série de questões ligadas a tudo isso que eu acabei de dizer, mas é claro, algumas coisas permanecem, mas talvez o mais interessante do ponto de vista histórico, algumas coisas voltam, né? Então, quando nós temos, da parte de algumas pessoas, uma crítica ao ensino técnico, que passa a ser valorizado cada vez mais no Brasil, especialmente agora na reforma do novo ensino médio, mas uma crítica baseada na mesma perspectiva que era da ditadura, e que não é a perspectiva com a qual a gente fala hoje da educação profissional e técnica. Basta olhar os institutos federais, ninguém vai imaginar que os cursos técnicos ali são aqueles da ditadura militar. É muito interessante observar que esses críticos se baseiam num olhar que é um olhar lá da ditadura, né? Então, muitas vezes critica-se uma política de hoje como se estivéssemos fazendo hoje o mesmo que se fazia na ditadura a respeito da educação profissional e técnica. A discussão sobre a perda dos valores nacionais, dos símbolos nacionais, o amor à pátria, a ideia de que a educação ela contribui para isso, que a escola pode ter um papel importante nesse sentido, isso está nos últimos anos perpassando a discussão no Brasil sobre escola. A ideia de que o professor é potencialmente um doutrinador e, portanto, precisa ser vigiado, controlado, cerceado no seu trabalho, talvez punido, isso está em discussão hoje, em alguns círculos, né? Espero eu que sejam círculos pequenos, mas fazem algum barulho. E isso estava muito presente durante a ditadura, porque havia uma desconfiança grande de que professores assumiam esse papel, ao assumi-lo convenceu seus alunos a refletir, a se posicionar de forma crítica em relação à ditadura, e isso era uma ameaça aos governos militares de então. Então, nós vemos uma guinada importante de 64 para frente, quando nós temos o golpe cívico-militar e a derrubada de João Goulart, né, encerrando aí um período de 20 anos em que, sobretudo na sua parte final, foi muito interessante para a educação popular, para pensar aspectos importantes na popularização, na reflexão que a educação poderia proporcionar aos nossos estudantes. Vamos lembrar que Paulo Freire é exatamente dessa época, as políticas freirianas são exatamente dessa época. Isso tudo é encerrado em 64. Claro que, como eu disse, existe uma primeira fase que alguns vão chamar de uma maneira até meio jocosa de dita branda, como se fosse algo mais brando porque você não tinha políticas tão repressivas. Eu pessoalmente não gosto disso, porque acho que quando você derruba um governo democraticamente eleito e institui um governo militar que baixa atos de força, que são os atos institucionais, e houve vários ao longo desse
desses primeiros anos, nós estamos sim diante de uma ditadura, só que ela, apesar de ser ditadura, ela recrudesce, ela piora a partir de 68, com a instituição do ato institucional número 5, as reformas que são feitas a partir daí, no campo da educação, como eu disse, em alinhamento aos Estados Unidos. É dessa época, portanto, que a gente tem o acordo entre o MEC, o Ministério da Educação Brasileiro, e a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID. É essa parceria que proporciona políticas de reforma no ensino superior, na educação básica, que leva a algumas coisas que eu pontuei nesse vídeo e que começam a ser abrandadas no final da ditadura, a partir de 78, 79, com a posse do penúltimo presidente, o Ernesto Geisel, e claro, com o final da ditadura vão progressivamente, sobretudo a partir da Constituição de 88, da LDB de 96, sendo modificadas, revertidas, ampliadas. Então há uma mudança bastante significativa, não diria completa, porque na história a gente carrega partes do nosso passado, e não é à toa, como eu também disse, que muitas coisas desse passado, de forma bastante interessante para a gente que observa a história numa perspectiva de mais longo prazo, estão presentes hoje no debate, muitas vezes como se fossem coisas novas, muitas vezes como se fossem coisas diferentes, e quando a gente olha para os anos 60, 70, 80, essas mesmas falas, esses mesmos posicionamentos estavam ali num contexto autoritário que foi a marca da nossa ditadura militar.